Boa noite pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Eu, para variar, eu sempre esqueço alguma coisa, meu óculos. Como é que vocês estão? Boa noite, estamos mais uma live, Hoje vamos falar sobre como anda o semáforo financeiro da sua vida. Muito interessante isso, como é que ele anda? Como é que ele anda o semáforo financeiro? Deixa eu só fazer um teste aqui. Ah, tá bom, tá ótimo. Esse aqui tá perfeito aqui, dá pra gente... Tá ok. Só fui ver aqui um teste. Hoje temos as canetinhas. Antes que me perguntem, canetinhas. Hoje eu trouxe as canetinhas. Só que, pra variar, Rogério sendo Rogério, esqueceu o papel. Então hoje a gente vai fazer aqui diretamente no nosso Flip, amigo Flip, de todas as horas, e hoje vamos falar sobre como anda o semáforo financeiro da vida do seu casamento. Como é que ele anda, como é que ele está, onde é que ele se encontra, o que é isso aqui, tá? E eu quero novamente me apresentar, eu sou o Rogério Medeiros, educador financeiro. Eu ajudo casais a quitarem suas dívidas e a organizarem-se financeiramente sem que precisem ser especialistas. Você é bem-vindo aqui, boa noite. E eu quero hoje parabenizar todos os professores, todos os educadores, aqueles que se dispõem a ensinar tudo aquilo que eles aprenderam. Então, assim, eu como educador também é uma satisfação fazer parte desse grupo que faz com que as pessoas elas comecem a enxergar uma outra forma, né? Aqueles que ensinamos tudo aquilo que a gente aprende. Então é isso aí, ó. Parabéns a todos os professores, educadores, que eu espero que vocês realmente tenham dedicação e façam com que esse trabalho tão magnífico, tão bonito, para que não parem com isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje vamos falar sobre semáforo financeiro. Fecha aí, por favor. Então, é isso aí, tá? Então, assim, o que é isso aqui, Rogério? O que é um semáforo financeiro? Como é que eu tô? Onde é que o casal se encontra aqui? Como é essa solução? Então, vamos lá. Então, ó, afinal, o que é isso, tá? A vida financeira, ela é igual, de um casamento, ela é igual a um semáforo, tá? Ela é verde, ela pode estar vermelha, pode estar amarela e pode estar verde. Assim como exatamente o que significa isso, né? Significa que você tem que fazer uma avaliação sempre no seu orçamento financeiro, no seu casamento, na sua área financeira e avaliar principalmente duas coisas, tá? Eu vou explicar cada um item desse aqui que a gente vai entrar daqui a pouquinho, aonde é que você se encontra. Lembrando que você tá vendo azul, mas o nome está amarelo, tá? Por que você tá vendo azul? Porque eu não tenho caneta amarela. Então vai ficar caneta azul com o nome amarelo, tá certo? Amarelo é de atenção, ok? Então vamos lá. Significa que você tem que fazer uma avaliação financeira. Em alguma outra live, né, a gente já falou sobre avaliação financeira, como é que você faz uma avaliação financeira, como é que você elabora, vamos dizer assim, que são despesas, e como você faz, vamos dizer assim, tira o que é receita e despesa, e você faz com o que? Você faz quanto você está ganhando e quanto você está perdendo, gastando. Então, assim, nesse momento aqui, o semáforo financeiro, ele funciona exatamente para isso. O semáforo financeiro na vida de um casal, ele funciona igual um semáforo na rua. Vamos imaginar uma situação que você se encontra no seu carro e por um lado você significa o quê? Pare, sinal vermelho, você para, amarelo, atenção, e verde, siga. O que significa isso no mundo financeiro, tá? Significa que se você está gastando mais do que você ganha, significa que você tem que o quê? Parar, você está no vermelho. Se você ganha a mesma coisa, se você ganha e você gasta tudo e você fica sem nada, significa que você está no amarelo.
E se você gasta menos do que você ganha, significa que você está no verde. Mas eu vou explicar cada detalhe a fundo sobre isso, tá bom? E quando a pessoa, exatamente, ela está na fase vermelha, que a gente chama aqui, tá? Aonde está o meu minha canetinha? Aonde, vamos dizer assim, quando a pessoa ela anda aqui, ó, ela está nessa fase vermelha aqui, ó, ela está nesse processo aqui, tá bom? Significa que ela exatamente como um semáforo, tá? Imagine se você ultrapassa esse sinal vermelho, se você faz a ultrapassagem, você corre o risco de quê? Você corre o risco de sofrer um acidente e morrer, né? Então, sabemos que um dos índices de mortes de trânsito é por conta de quê? Sinal que foi ultrapassado, sinal que foi passado vermelho. Então o que é que significa? Significa que a pessoa pode entrar numa condição financeira tão grave que ela quebra financeiramente, tá bom? Agora, a vida financeira do casal, eles se encontram nessa situação vermelha. Pode ter certeza, gente, quando a pessoa ela entra nesse estado vermelho, pode ter certeza, é questão de tempo. Essa pessoa ela tem tendências a morrer, ela tem tendências consumistas. Não é quando eu falo morrer, não é se matar, tá? Eu falo morrer financeiramente, eu falo morrer como se não conseguisse mais conseguir pagar suas contas. Ela vai gerar um ciclo de dívida tão grande que ela realmente vai pedir falência. E como é que é isso aqui, Roger? Como é que seriam esses casos que a pessoa ela começa a gastar mais do que ganha? Significa que ela gastando mais do que ganha, ela gasta com o quê? Com aluguel, telefone, prestação de carro, feira, e sempre, né? Significa que se ela tá vindo dessa forma, significa, olha, preste atenção nisso, hein, gente? Presta atenção nisso, porque se ela tá vindo nessa pegada de toda vez ela tá gastando, tá ganhando 10, tá gastando 12, significa que alguém tá pagando essa conta. Ou é um ente querido, ou é um parente, ou é um amigo, muito amigo, porque um amigo não vai ficar pagando conta de ninguém, ou simplesmente se chama aqueles seus bons amigos chamados gerentes de bancos, instituições financeiras, cartões de crédito, ou seja, a pessoa que quando o casal está envolvido nessa etapa vermelha, que a gente chama sinal vermelho, significa que alguém está pagando essa conta. E pode ter certeza que estarão cobrando juros. Ou seja, vai chegar um momento que, como a gente falar, a pessoa vai morrer. Porque vai chegar um momento que até as instituições financeiras, cartão de créditos, cheques especiais, eles vão negar. Eles vão dizer, parou, acabou. E o que acontece? Acontece que você fica sem saída nenhuma. Eu posso falar isso porque isso já aconteceu comigo. Eu tinha um cheque especial de 10 mil reais e a gente usava todos os meses os 10 mil reais, e quando eu entrava no outro mês pagava o cheque especial, ficava sem dinheiro, arrumava mais um dinheirinho. E o que aconteceu? O banco não renovou esse cheque especial, eu fiquei com essa dívida no banco e aí eu tive que me virar. Passar por maus momentos, baixar a cabeça e precisar realmente de ajuda de pessoas. E eu sou muito grato a essas pessoas que me ajudaram. Mas é uma condição que às vezes você não quer passar por isso, você não quer. É muito um processo, tá, gente? De decisão. É o que você decide para o que quer, para a sua vida, para sua casa. Por quê? Porque acontece que o quê? Você quiser ficar continuando aqui, sempre alguém vai estar pagando a conta. Sempre alguém vai estar tendo prejuízo. Na verdade, sempre alguém vai estar tendo prejuízo, não. Você está tendo prejuízo, o seu casamento está tendo prejuízo, seus filhos estão tendo prejuízo. Por quê? Porque você não consegue fazer o básico, o princípio do dinheiro, que é o básico, que é trazer o sustento para sua casa, tá? Realizar seus sonhos e seus desejos, se divertir e fazer outra coisa que é doação, porque você só vive no vermelho, só vive nessa situação maluca, só tá trocando dinheiro, se sente altamente desgastado, frustrado, triste, deprimido, porque realmente parece que está correndo atrás do rabo.
Essa é a sensação. Eu falo isso por quê? Porque eu já passei por essa sensação. É horrível você tá todo mês você não sabendo o que é que vai acontecer. Alguém, um parente seu paga o colégio, o outro paga a feira, o outro ajuda de alguma forma, e você trabalhando e tentando sanar todos esses buracos, e você acha, meu Deus, eu estou produzindo, mas mesmo assim eu não estou conseguindo pagar essas contas, até que você para, reflete, pensa e diz assim, eu não quero mais ver dessa forma, começa a agir de outra maneira, começa a fazer. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai obter o mesmo resultado. Se você está na zona vermelha, se você estiver fazendo a mesma coisa, você não vai sair da zona vermelha, você só vai continuar o mesmo resultado. Então tem que mudar as coisas, tem que fazer novas coisas, tem que testar novas coisas, tem que mudar os hábitos, tem que realmente se dedicar a isso, tá? Então as pessoas que eu falo que elas geralmente estão no vermelho, a maioria do casamento, dos casais, ou eles estão no amarelo, ou eles estão no vermelho, poucos estão na área verde, A maioria realmente eles se encontram nessa região amarela e nessa região vermelha. E por incrível que pareça, gente, tem mais gente na área vermelha do que na área amarela, tá? Então, é por isso que eu faço todo esse trabalho, por isso que eu estou me dedicando tanto tempo, tô fazendo essas lives, estou fazendo esse conteúdo, estou estudando, estou entregando aqui o que eu conheço, o máximo que eu posso fazer. Para quê? Para que as pessoas elas saiam dessa área, vão para essa área e cheguem nessa área aqui, tá? Então essa é a minha intenção de fazer tudo isso. O sede, gente. Então vamos lá, tá? Vamos lá. Então o que é que eu fiz aqui, tá? E aí, quando você entra nesse sistema bancário, ou seja, se vai chegar um determinado tempo que se você não conseguir, não tomar conta da sua vida financeira, o sistema vai tomar conta da sua vida financeira. O que é o sistema tomar conta da minha vida financeira? Você acha que não pode mais viver sem cheque especial, você acha que não pode mais viver sem cartão de crédito, você acha que na hora que você não consegue mais pagar o cartão de crédito, você vai no banco, pede um empréstimo, faz um financiamento lá de 10, 12 meses, e aí você faz esse financiamento para pagar o cartão de crédito e continua usando o cartão de crédito. Então você vive em função do sistema bancário, ou seja, você deixa de controlar a sua vida para viver uma função da vida do banco, ok? Então, eu quero até contar uma história que teve uma vez em relação quando a gente estava realmente tão no vermelho, em relação a quando se sentimos tão frustrados e quando você está nessa situação aqui de dependência total, tá? Porque quando você está dependendo, você está no vermelho, você começa a entrar numa situação de dependência e de, vamos dizer assim, um sentimento de culpa tão grande que, assim, às vezes quando estava nessa situação, eu e Clarissa, a gente foi convidado para um casamento. Esse casamento era numa praia, era um pouco distante, só que naquela época eu não estava conseguindo praticamente nem botar gasolina no carro. Então eu me senti muito frustrado, eu me senti muito triste, eu queria ir para o casamento, mas qual era o meu sentimento? Poxa, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, eu não estou conseguindo pagar o colégio do meu filho, eu não estou conseguindo colocar a feira de casa, eu estou trabalhando, mas eu não estou vendo para onde o dinheiro está saindo, eu não estou vendo o que está acontecendo, pessoas estão me ajudando, como é que eu vou justificar esse passeio que iremos fazer se eu não estou conseguindo pagar minhas contas? Vou viajar, vou gastar numa pousada, vou fazer não sei o que, vou ter que comer lá, vou passar um final de semana. E o que é que acontecia? Eu me senti tão culpado que eu não fui nós não decidimos, e foi uma decisão minha e dela, disse, não vamos nesse casamento, porque a gente não tem dinheiro para ir. Então, naquele dia, eu comecei a pensar em toda essa estrutura, tudo isso fazem 5 anos, e aí eu quis mudar tudo isso, e aí, assim, foi realmente muito difícil mudar toda essa estrutura, foi realmente um desafio para mim,
para começar a entender, a buscar essas coisas que eu não queria mais ver isso. Né? E assim, eu sei como é frustrante, eu sei como é deprimente, eu sei como é triste você querer fazer coisas e pensar nas outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas estão lhe ajudando, e quando outras pessoas estão lhe ajudando, você sente o quê? Você sente o sentimento de que eu preciso, que eu devo satisfação a alguém, eu preciso dar satisfação disso, daquilo outro. Tá? E aí eu vou te encorajar uma coisa: se você estiver nessa situação que está vermelho, está complicado, pessoas estão te ajudando, né? E surgiu uma oportunidade de você às vezes sair, saia, vá espairecer, vá sair com sua esposa, vá passear com ela. Por quê? Porque eu creio que precisa, vamos dizer assim, abrir mais essa vamos, não é nem destravar, é você desligar um pouco dos problemas, para que você comece a criar novas ideias, criar novos sentimentos, novos hábitos para pular essa fase. Então, como eu fiquei muito preso a esse sentimento de estar devendo, de estar precisando das outras pessoas, eu demorei muito para sair. Eu demorei mais de um ano para tentar sair disso, e patinava e não escorregava e não conseguia. Até que enfim a gente conseguiu sair disso, e até que enfim conseguimos passando por fases para que chegarmos, né, aonde estamos. A gente não está no melhor patamar, mas estamos conquistando as coisas, tá? Então assim, nesse ponto vermelho as pessoas têm que ter muito cuidado. Onde é que elas estão no semáforo? Onde é que está a sua vida? É exatamente a sua receita com a sua despesa, quanto é que tem, quanto é que está gastando. Eu vou falar sobre isso também um pouco mais à frente, tá? E o amarelo, né? O amarelo aqui que está azul, né? O meu amarelo que está azul, ok? Significa que o brasileiro, ele é otimista demais, ele sabe, ele tem isso na cultura dele, na cultura que tudo vai dar certo, mas não se mexe. A cultura do vai dar certo, mas não age. A cultura do acredita de que vai acontecer algo sobrenatural, vai vir um milagre e ele vai sair dessa situação. Alguns que fazem, eles agem, mas deixa eu te falar uma coisa, tá? Pessoas que estão empatadas com sua receita e com suas despesas, elas têm grande possibilidades de se tornarem o quê? Pessoas no estágio vermelho. Não, Rogério, eu não devo cartão de crédito, eu pago todas as minhas contas em dia, eu consigo fazer minha feira, eu pago a prestação do carro, eu consigo pagar tudo. Ok. E aí eu vou te dar um exemplo aqui que a gente vai fazer, ok? Você ganha 10 mil reais por mês, certo? Hoje temos uma inflação dita aí, né, que está entre 2,5%, 2%. Só que essa inflação é o que está nos jornais. Quando você vai para o supermercado, você vê que é realmente muito diferente em relação, e principalmente nesse último mês, produtos commodities, que são os produtos básicos, feira, arroz, feijão, queijo, carne, todos eles subiram e subiram muito. Então o que acontece? Você às vezes está lá e o mesmo valor que você recebe, 10 mil reais em 2020, daqui a um ano, 2000, e eu vou considerar uma inflação mais ou menos aí de 6%, porque eu vejo que, eu sei que a inflação hoje tabelada, ela está a 2%, só que isso não é real pra gente. Então assim, ela está tabelada e a gente sabe que as coisas que consumimos estão muito maior, subiram muito mais do que 2%. Então vamos aderir 6%. Significa que daqui a um ano, em 2021, essa pessoa aqui que ganhava 10 mil, ela gastava 10 mil, desculpa. Ela gastava 10 mil. Ela vai gastar os mesmos 10 mil agora e 600 reais. Aí eu te pergunto, se você gastava 10 mil, vai gastar 10.600,
o que é que acontece? Acontece que você vai ter um aumento na sua despesa mensal de R$ 600. E aí eu te pergunto, quando vem, você vai conseguir, né? Aí o que acontece? Você aumentou R$ 600 na sua despesa, mas você não aumentou, não conseguiu, digamos que você seja autônomo, independente, trabalhe para você, você não conseguiu, continuou nesse patamar aqui dos 10. Significa que cada mês você vai ter um déficit de R$ 600. Isso aqui vezes 12, significa que no ano você vai estar com R$ 7.200 negativos. Impressionante, né? Ah, Rogério, eu sou CLT, eu tenho carteira assinada, eu sou trabalhador, eu trabalho na empresa privada. Você já viu alguma vez na sua vida o dissídio pagar mais do que a inflação? Geralmente, quando se colocava lá dissídio, vamos dizer assim, a inflação a 10%, o dissídio vem 8%, significa que você ainda tem um déficit de 2%. Isso talvez não gere 7 mil, mas vai gerar R$ 2.000. Vocês estão começando a entender porque a pessoa que está nessa fase amarela, se ela não tomar cuidado, se ela não começar a partir de hoje a organizar sua vida financeira, ela está propícia daqui a um tempo ir para a vermelha. Agora, se ela consegue entender todos esses números, consegue entender aonde a colocação dela e ela consegue reduzir os seus custos, suas despesas, ou fazer outros tipos de valores, como renda extra, ela passa para essa área verde. Ah, Rogério, e essa área verde? Essa área verde é maravilhosa. Eu tô aqui, eu ganho mais do que eu gasto, então tá bom, muito bem, parabéns para você. Você é a pessoa, um dos poucos brasileiros que conseguem realmente fazer com que gerar mais receita do que despesa, gerar o que? Gerar um futuro, um patrimônio, só que por conta da falta de educação financeira ou falta de cultura financeira, significa que, muito provavelmente, esse dinheiro aqui, que você está colocado aqui, ele está mal investido. Ele está mal investido. E aí você tem que realmente estudar. Está na hora de você estudar. Está na hora de também você rever seus custos. Porque quanto mais dinheiro, mais a pessoa fica alegre. Mais a pessoa, não é que é verdade que ela fica alegre, mais elas têm satisfação. Mais ela consegue atingir seus objetivos. Mais rápido fica para se aposentar. Mais rápido fica para conquistar a sua independência financeira. Então, a questão é, eu tenho que assumir a controle financeiro. Eu tenho que assumir o controle financeiro da nossa vida, né? Então, da nossa vida. O que é que eu quero dizer com isso, né? Chega um caminho, né? Chega um caminho que temos que buscar, que ele é o seguinte, tá? Chega uma hora que você realmente tem que começar a entender aquilo que vocês querem para a vida, que é o que eu chamo de tomada de decisão. A tomada de decisão, ela impacta várias situações. Uma delas é o melhor controle aonde você se encontra, aonde você quer estar, aonde você fica, tá bom? Então, exatamente isso que estamos querendo mostrar hoje. O semáforo financeiro, ele tem muito a ver com a sua situação atual. Ou seja, sua situação atual, mas aí você quer ter a sua situação desejada. Como você queria estar daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos. Então, exatamente isso que quando estamos falando, tá? Quando você assume o seu controle da sua vida financeira, os resultados eles são extraordinários. Você começa a entender aquilo exatamente que estávamos falando, tudo aquilo que estamos falando, tá? Mas eu vou te dar uma dica. É que eu até anotei uma dica aqui, ó, tá? Então, para que você saia dessas situações
e queira mudar a sua vida, significa que você precisa ter uma coisa chamada geração de caixa. Rogério, o que é geração de caixa? Você está falando sobre semáforo financeiro e agora coloca geração de caixa? Sim, por quê? Porque as pessoas que se encontram aqui e aqui, elas precisam, vamos dizer assim, como a gente já falou daquela história da Montanha da Liberdade, como você vai andar na liberdade, você vai galgar, você vai passar por situações, vai passar por processo, e um processo desse é você sair do vermelho e ir para o amarelo, do amarelo para o verde. Significa que pessoas que, vamos dizer assim, elas querem sair do vermelho, e elas, vamos dizer que elas ganham 10 mil reais por mês, tá? Com esses ganhos de 10 mil reais por mês, só que ela gasta 12 mil. Significa que quando ela gasta esses 12 mil, não adianta nada ela fazer um acordo financeiro. Por quê? Porque por mais que ela faça um acordo, ou seja, ela não vai conseguir cumprir. Porque se ela ganha 10, ela gasta 12, significa que ela vai tentar fazer algum acordo que vai ser impossível para ela cumprir. Então, esse processo, ele tem que ser bem estruturado e tem que começar na vontade. A pessoa tem que querer sair dessa situação, porque senão ela nunca vai sair dessa situação. Ela pode até momentaneamente sair, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas vocês conhecem que saíram do vermelho, entraram no amarelo e voltaram para o vermelho? Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Eu quitava uma dívida, eu saía do vermelho, eu saía daquela condição, aí ia para o amarelo, aí fazia algo errado, e aí acontecia, voltava para o vermelho de novo. Então por isso que o nosso projeto se chama No Vermelho Nunca Mais. É que as pessoas entendam que não se deve ficar nesse lugar, vermelho nunca mais. Aqui não merecemos estar nesse lugar de frustração, tristeza, angústia, tá? Então assim, e vamos falar agora sobre algumas condições aqui, tá? E aí eu vou querer que você pode até pegar o seu caneta e seu papel, ok? Aqui, ó, agora a gente tá no luxo, ó. A gente tá organizado aqui, ó. Acabou o papel e a gente usa essa situação. O que é que acontece aqui? Você vai pegar um papel aí na sua casa, você vai dividir, tá? Um quadrante. O que é que vocês dois estão fazendo aqui, hein? Não. Eu tô com visitantes aqui agora, tá? Que eles chegaram aqui, meus bebezinhos, tá? Então o que é que acontece? Temos uma situação dessa aqui. Você vai dividir em um quadrante, tá? E vai ficar mais fácil para você começar a entender. Porque agora a gente eu vou te explicar como você vai sair dessa situação, como você vai gerir essas informações e como você vai superar isso, tá bom? Então vamos lá, vamos chamar aqui de quê? Obrigatórias. Obrigatórias, e aqui a gente chama de não obrigatórias, ok? Aí daqui eu vou ter mais dois quadrantes, significando que seriam o quê? Obrigatórias. Será que tá para vou botar vermelho aqui que fica mais obrigatórias, fixas, variáveis, fixas e variáveis. Vocês estão compreendendo aí? São despesas que aí a gente vai alocar. Falamos sobre locação de despesas, aonde eles são setores de despesas. E agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre alocação, de onde é que elas vão ser alocadas e como eu vou identificar que tipo de despesa eu estou
estou usando, estou tendo na minha casa, estou tendo na minha família, tá bom? Então assim, despesas fixas, obrigatórias e fixas, são aquelas que são fixas, elas não alteram, não tem como mudar, ok? Tipo o que? Aluguel. Ou se for ou alguma prestação, o que? Condomínio. Condomínio, outra despesa fixa, obrigatória, que você tem que ela não muda. Seria o que? Aluguel, condomínio, vamos dizer, vamos falar, outra despesa. Aí eu tenho essas duas despesas, aluguel, condomínio, você vai ter, são aquelas que realmente elas não vão mudar, ok? Aí eu tenho quais outras? Eu vou ter o que? As variáveis. As variáveis são o que? Aquelas que são obrigatórias, mas elas variam durante o mês. Quais são elas? Tipo supermercado. Supermercado, tá? Outra, luz. Outra, que seria o que? Variáveis. Supermercado, luz. O que é que temos mais aqui? Vamos ser lanches. Não, na verdade lanches não. Na verdade lanches é outra coisa, tá bom? Vou colocar essas duas aqui para a gente adiantar um pouco a nossa aula, tá bom? E aí tem o que? São as obrigações que eu tenho para pagar todos os meses. Eu tenho para pagar mês, eu tenho para pagar carro, vamos dizer, pronto. Uma fixa, ok? Que você pode até considerar como fixa, seria o que? Vamos dizer aqui, financiamento do carro. Mas isso aqui, vou dizer assim, escola, vou colocar aqui escola e a gente vai ter uma polêmica aqui, tá certo? Em relação a esse plano de saúde, você pode até colocar aqui, tá? E eu vou te mostrar depois coisas interessantes a respeito desses 3 itens aqui, ó. Separa esses 3 itens aqui, tá bom? Então, que as pessoas às vezes consideram isso como fixas e obrigatórias, tá certo? Vou considerar desse jeito. E as não obrigatórias serão as não obrigatórias fixas. Por exemplo, uma academia. Uma obrigatória não fixa. TV a cabo. Assinatura de revista. Ok? A assinatura de revista e por aí vai. De todas aquelas que vocês já provavelmente devem ter feito relacionado sobre suas despesas. Vamos lá. Não obrigatórias, variáveis, aquelas que variam, que seriam o quê? Seriam o quê? Restaurantes. Restaurantes, seria o que? Vestuário. Vestuário, seria o que? Também, vamos dizer assim, presentes. Presentes, tá? Seria mais, esse é o formato que a gente fala sobre quadrantes, tá bom? Então aqui, esses quadrantes de despesas não variáveis, variáveis obrigatórias e não variáveis, tá bom? Então, o que é que eu quero chamar a atenção sobre isso aqui hoje, tá ok? Vimos quanto é que seria cada situação dessa, tá bom? Mas aí aonde é que eu posso mexer? Para quê? Para sair daquelas situações de vermelho, de amarelo ou melhorar o verde. Vocês têm que começar a entender aonde é que está sendo utilizado, onde é que está tendo mais, vamos dizer assim, mais despesas, mais gastos, mais, vamos dizer assim, onde está indo o seu dinheiro, tá bom? Mas aí tem uma coisa interessante do que eu quero falar aqui, tá? Que eu ia até comentar.
sobre o que? Achamos que, por incrível que pareça, algumas pessoas, elas colocam, vamos dizer assim, como algo obrigatório, tá bom? Algo obrigatório o quê? Obrigatório que seriam fixas. Ah, eu tenho um colégio do meu filho e eu não posso, vamos dizer assim, deixar de pagar o colégio do meu filho. E aí, só que o quê? Aí eu pergunto a você, alimentação. Você vive sem alimentação? Não. A pessoa não vai viver sem comer. Ela tem que comer, ela tem que se manter econômica, se manter de comida saudável. Mas aí o que? Por exemplo, escola. A pessoa consegue viver sem escola? Seu aluno? Aí você vai dizer assim, ó, eu não tenho mais, eu cheguei numa situação tão terrível que eu não tenho mais condições de pagar as escolas do meu filho. Então, escola, tá, gente? Ela é uma despesa fixa não obrigatória. Da mesma forma, o plano de saúde. Da mesma forma, o financiamento de um carro. Por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas consideram às vezes que é uma obrigação fixa. Mas sabemos que, eu não estou falando do tipo de serviço, tá? Eu não estou falando se o serviço é bom ou ruim. Eu estou falando que você pode viver, isso não é obrigatório, isso não é, vamos dizer, decisivo para a sua vida. Um teto é decisivo? Um teto é decisivo. Comida é decisivo? Comida é decisivo. O que é que eu preciso mais? Eu preciso, roupa é decisiva? Roupa, mas eu posso comprar algumas roupas, ganhar e tal. Então, assim, isso seria o quê? A alimentação é decisiva? A alimentação é decisiva. Eu preciso ter luz na minha casa? Não, eu preciso ter luz na minha casa. Como é que eu vou fazer as coisas? Eu preciso ter gás na minha casa, então gás também na minha casa. Eu preciso ter gás, tá? Eu preciso ter o que mais para sobreviver? Então, eu preciso dessas coisas para ter. Aonde é que a gente encontra os buracos? Então a gente começa a encontrar buracos já exatamente aqui. Gente, essa história de escola é tão sério, que quando eu estava fazendo estava atendendo um casal, né, clientes, e a gente nem conseguiu evoluir. Por quê? Porque a questão e aí vem a questão da decisão que a gente está querendo falar hoje. Da decisão, da mudança era tão forte que ela não aceitava que os filhos dela saíssem do colégio, tá? Mas só que ela já estava numa condição tão séria, naquele estágio de sinal vermelho, que eles não tinham mais condição de pagar o colégio e ela nem cogitava a possibilidade dele ir para um colégio mais barato. Então, aí já a gente eu não faço terapia de casal, tá? Eu ajudo casais a quitarem suas dívidas, se organizarem financeiramente, tá? Então a gente não pôde evoluir o trabalho, por quê? Porque aí é mais uma questão, vamos dizer assim, de vaidade daquela pessoa, que ela não queria aceitar a condição que ela estava naquele momento. E uma coisa não quer dizer que seus filhos, às vezes, eles vão para um colégio, né, inferior ao que ela estava estudando, não quer dizer que ela vai ficar o resto da vida. Quer dizer que é um momento de reorganização para que pudesse sair daquela situação naquele momento, né? Então, assim, não tivemos êxito de continuar com o processo. Por quê? Porque a vontade de querer continuar naquele estado imaginário sempre de quê? Qual é o estado imaginário que eu falo? Dependendo de outras pessoas. O que é depender de outras pessoas? Depender do banco, depender de amigos, parentes para pagar as contas, e sempre dependendo e querendo dizer eu quero sair, eu não quero que isso aconteça mais, mas não havia o quê? Não havia realmente uma vontade, não havia uma tomada de decisão. A tomada de decisão, às vezes, ela pode ser muito drástica. De que forma? Realmente, para que você saia daquelas condições de vermelho, amarelo vermelho e amarelo, você vai ter que tomar algumas decisões, tá? Rogério, poxa, perdeu o plano de saúde. Perdeu o plano de saúde, não consigo pagar o plano de saúde. Então, tem que reestruturar isso. Então, é o seguinte, e aí você me pergunta assim, Rogério, quanto é que eu posso, vamos dizer assim, ter uma ideia de rendimentos, tá? Que a gente vai ter, tá? Então, assim, por tabela,
se tem um percentual de se economizar 30%, depois você organiza isso aqui, tá, gente? E é estatístico. Em média, se economiza 30% quando você alinha e você entende que, por exemplo, o que é que eu entendo de que? Eu tenho, vamos dizer, eu pago R$200 da academia. O que é que acontece? Eu tenho já aí, eu ganho R$10.000, aí eu pago R$200 de academia. Opa, já é quanto? Vamos dizer o quê? Já é 2%. Aí você corta a academia, não vou mais para academia. Já cortou 2%. Eu tenho TV a cabo. Nesse momento de situação, corta a TV a cabo, que é mais 200, aí já vai para 4%. Então assim, duas coisinhas básicas que eu estou falando aqui, você reduz 4%, 5%. Eu tenho que uma despesa, aí tem gente que fala assim, eu preciso de uma secretária. Então tá passando por dificuldade, tá com problema financeiro, tá e aí precisa de que? Eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Eu não estou dizendo que não se deve ter pessoas para ajudar em casa, mas deve-se avaliar como é que você vai ter que ter uma hora que você vai poder ter que organizar a sua vida e para que isso evolua mais rápido. E aí às vezes as pessoas dizem, não posso sair. O que acontece? Ela começa a gerir algumas despesas sabendo que o quê? Sabendo que é necessário. E o que é que se não se deve mexer, tá bom? E o que se não se deve mexer? Aonde você tem que analisar que o que? É a qualidade, tá, gente? É a qualidade de vida. O que é a qualidade de vida? Você vai mexer às vezes na sua moradia, você tentar não mexer na sua moradia, você tentar não mexer na sua estrutura, até como eu falei, não tentar mexer na escola, mas tem casos às vezes que a escola, ela consome 20% mais ou menos da renda da família. Então aí no caso você às vezes tem que realmente você tem que procurar algo ou uma escola de um valor um pouco inferior. Então, aonde não se deve mexer tanto? Vamos dizer assim, na vida da pessoa, né? Não tentar desestruturar tanto isso. Mas em alguns casos você vai ter que dar, vamos dizer assim, você vai ter que, é horrível até, você vai ter que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Não, na verdade você para onde você está para dar 2 passos para frente. Então você tem que realmente analisar todas essas contas, todos esses buracos, tá bom? Eu vou falar aqui outra coisa que também pode ser o quê? Analisando para reduzir suas contas. Então o quê? Uma coisa que às vezes a gente não percebe, passa por muito batido, chamada assim uma coisa, hábitos bancários. Quantos de vocês olham suas tarifas de bancos, como é que elas estão, quanto você paga por mês? Eu posso dizer aqui que 80% nem olha suas contas bancárias e quanto está pagando de taxa, tá? Então, essa relação de pagar com taxa que ela é muito severa. Por quê? Porque ela consome um pedaço. Então tem várias contas digitais e tal. Mas eu quero te mostrar uma coisa aqui. Como é que você vai tentar organizar isso aqui vamos dizer assim, para utilizar, tá? Então eu vou fazer aqui uma coisinha aqui, ó. Vamos fazer Vamos fazer uma condição aqui, que ela é bem interessante aqui, ó, que você vai ter o que? O seguinte, ó. Você vai ter uma planilha assim, ó. Isso aí você pode até fazer, tá? Você vai ter aqui, ó. Obrigatória fixa, tá bom? Vou fazer aqui. E aí você vai colocar aqui, ó, o item, tá? E o valor. Aí aqui, ó, obrigatória, variável, item, valor. Aí você vai botar aqui, ó, não, obrigatória, fixa, não, obrigatória,
variável. Aqui você vai ter o item, valor, item, valor. Com isso, o que é que eu vou dizer fazer isso aqui? Você vai ter uma planilha que você vai ter exatamente tudo. E aí você vai fazer o quê? Aonde é que eu estou gastando mais? Como é que eu posso melhorar isso? Fica muito fácil também de você ver como é que funciona toda essa estrutura, tá bom? Mas aí agora, tá? Vou até fazer aqui. Você que ficou aqui comigo, ficou até agora aqui, tá? A gente tá mais ou menos entrando aí nos finalmente da nossa live. Então o que é que eu quero te dizer? O que é que eu quero te dar uma dica aqui agora? E aí você deve estar pensando assim, poxa, eu entendi o que é despesa obrigatória, eu entendi o que é obrigatório, uma despesa obrigatória variável, eu entendi o que é uma despesa obrigatória fixa, eu entendi tudo isso, Rogério. Só que eu quero fazer o seguinte, como é que eu posso, vamos dizer assim, ajustar o dinheiro? Como é que eu posso ter o dinheiro assim? Como é que eu posso realmente dar um propósito para o meu dinheiro? Como é que eu vou organizar essas ideias, tá? Como é que eu faço isso, tá? Então aí, pega o papel e caneta, tá? Então aí eu vou te mostrar uma coisa muito interessante. Muito interessante. Eu vou te ensinar agora como ter um propósito para o seu dinheiro, tá bom? O que é que acontece aqui? Você vai colocar uma coisa chamada aqui, ó, produto. Produto. Quanto eu gastei, o valor do produto, e uma coisa chamada propósito. Sabe o que acontece com isso aqui? Você vai entender qual é o propósito do seu dinheiro. Você chega lá, eu fui pro supermercado. Eu gastei R$1.000 com o supermercado. Qual é o meu propósito disso aqui? Alimentação. Isso vai ajudar também. Aí eu fui pro cinema. Gastei R$100 no cinema. Qual é? Diversão. Eu fui, por aí vai. Você vai entender que, você vai começar a entender aqui, nessa situação, quando você coloca produto, gasto, propósito, significa que você está definindo qual é o propósito do seu dinheiro, para onde ele está indo, o que é que ele está fazendo. Com isso também, você vai ajudar a sua planilha e você vai começar a entender que o dinheiro que está sendo utilizado, talvez ele esteja sendo mal administrado ou sendo gasto de forma errada. Aí que acontece? Você tem esse parâmetro aqui, tá bom? Você tem essa condição aqui, que ela é muito válida para esse tipo de coisa, tá bom? E aí eu vou deixar agora aqui, tá? A gente tem uns 5 minutos, eu acho, tá? Mais ou menos aí, pra gente fazer umas perguntinhas aí. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Deixa eu pegar meu outro acessório. Ok. Deixa eu entender aqui. Gente, vamos fazendo as perguntas aí, vamos colocando, tá bom? Nossa, esse telefone não é meu. Aqui, achei aqui. Stories. Meu Deus do céu. Tô ao vivo, pronto, ao vivo. Não, aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Tô tentando fazer algo aqui meio estranho, tá? Ok. Tá bom? Não dá pra ver quantas pessoas tem. Então tá, não funcionou do jeito que eu pensei. Eu ia fazer o teste aqui, mas não funcionou. Beleza? Então vou ter que tirar aqui novamente aqui. Eu vou trazer o celular pra cá. Vocês entenderam mais ou menos o que é isso. Eu vou dar um tempo pra gente fazer perguntas. E eu sempre faço esses testes malucos pra ver se funciona. Tentei pegar um telefone aqui, outro telefone que eu tenho, tentei fazer aqui para não mexer nesse, mas não é possível. Então, ou é possível eu não conseguir. Aí eu vou ter que tirar esse telefone aqui rapidinho para a gente entender que eu vou colocar aqui
tá? Só um minutinho. A gente vê aqui como é que a gente vai fazer aqui, tá? Não, já não funcionou não. E aí, gente, vamos lá, perguntinha aí. Uma pergunta. Sinal verde, tá? Estando no sinal verde significa que já tem uma independência financeira? Não, você não tem a independência financeira ainda. Significa que você precisa ainda galgar um pedaço da sua independência, porque o sinal verde faz com que você esteja até confortável, mas não significa. A independência financeira significa que você não precisa mais trabalhar para obter uma renda, ok? Tá certo? Então, outra perguntinha aqui. Vamos lá, tal. Então, deixa eu ver aqui, outra pergunta aqui. Deixa eu ver, tem outra perguntinha aqui que a gente tinha feito aqui. Que era como... Deixa eu tentar aqui pegar aqui outra pergunta. Então tá aqui, vamos ver aqui. Tá tudo vendo aqui. Tá tudo aqui uma bagunça, né? Então a pessoa vai andando. Então deixa eu ver aqui, tá? Então é isso, pessoal. Já que a gente finaliza aqui hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Feliz dia do professor, ok? Então que eu tinha para trazer hoje era essa semáforo financeiro, tá certo? Falando sobre essas situações que nos encontramos às vezes vamos dizer assim, adversas, tá? Então, tem outra pergunta aqui, ó. Qual é o percentual ideal para reagrupar as minhas despesas? Ok, então se você está no sinal amarelo, tá? Então o ideal ter como objetivo, o objetivo de reagrupar despesas é 30%. O que eu quero dizer com isso? Você reduzir 30% das suas despesas. Poxa, é muito bom, é muita coisa, não vou conseguir. Consegue sim. Consegue, tem gente que consegue reduzir até 50%, tá? Porque tem um plano, vamos dizer assim, orçamentário, que a gente chama de 50, 30, 20, que ele é resultado de várias pesquisas e faz com que as pessoas consigam viver com 50% daquilo que eles ganham, tá? Então, reduzir 30% de despesas é totalmente cabível e totalmente realizável. Então, vamos lá. Então é isso aí, gente. Tá faltando alguns minutinhos aqui. Eu vou encerrar essa live hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um tempo muito bom. Espero que você tenha aprendido algo aqui hoje em relação a todas essas questões de despesas obrigatórias, não obrigatórias, aonde você se encontra vamos dizer, se está amarelo, se está vermelho. O que me preocupa mais são como sair do amarelo para o verde. Tá, sair do amarelo para o verde é exatamente ter essa consciência que, como eu falei, o amarelo ele está no 0 a 0, ou seja, a pessoa ela gasta tudo que ganha, então ela já não tem, ou seja, der uma chuva mais forte, o teto vai voar. Então o que acontece? A pessoa ela tem que começar a projetar, a sair dessa condição. O que é sair dessa condição? Ela vai ter que reagrupar também suas despesas, ela vai ter que olhar aquilo que ela está gastando e como ela está gastando. Quando ela fizer esse reagrupamento, significa que ela vai identificar coisas que ela compra desnecessariamente ou utiliza desnecessariamente. Significa que ela vai começar a ter uma redução de gastos. Com essa redução de gastos, ela vai começar a fazer o que? Ela já sai automaticamente da situação amarela e passa para verde. Quando ela entrar na verde, aí vai ter outro processo. Ela vai ter que começar a fazer o que? Ela vai ter que começar a investir.
Então, às vezes, por isso é muito impactante a pessoa que sai do amarelo, ela entra no verde, mas ela não consegue o quê? Ela não consegue dar continuidade. Ela consegue simplesmente fazer o quê? Ela só consegue pegar o dinheiro e botando lá numa poupança que não rende nada. Então, assim, as pessoas que estão em verde, elas precisam aprender a multiplicar o dinheiro, tá bom? Então, é isso. Vamos finalizando aí agora. Tivemos mais uma perguntinha aqui. Ok. Então é isso, gente. Finalizamos mais uma live. Feliz dia do professor, tá? Então, eu acho que eu me enquadro aí nessa categoria, né? Para mim é nova categoria. Então passar todo esse conhecimento que a gente está adquirindo para vocês é uma satisfação, tá bom? Então, até terça-feira. Deus abençoe, tenha uma ótima noite, tenha um ótimo final de semana. Ok? Valeu, fui, tchau. Vou tirar uma selfie aqui. Pronto. Tchau, pessoal. Valeu.